queria verificar com vocês se está ok para vocês a gente gravar esse momento com todo mundo. Se sim, se vocês puderem sinalizar no chat, então mandar reagir com um joinha, seria bem importante a gente ter esse registro. Como a gente está gravando a partir de agora, eu quero trazer aqui para o coletivo que a gente não conseguiu fazer a transmissão exatamente pelo YouTube, a gente está tocando aqui pelo Teams, mas a gente vai salvar esse momento e vai subir no YouTube posteriormente. Estou falando tudo isso, mas eu nem me apresentei ainda. Eu me chamo Caio Ribeiro, sou coordenador de comunicação do Observatório Socioambiental de Mato Grosso, o Observe-MT. O Observe-MT é a instituição que está realizando esse momento formativo com vocês, juntamente com o apoio do Formad, do ICV, da UPAN, da FEPOINT. A gente está muito feliz pelo volume de inscrições. Eu imagino que a logística dessa mudança aqui mais próximo da nossa oficina fez com que nem todo mundo estivesse presente, mas já já eu acredito que o pessoal vai entrar. Essa gravação também vai ficar disponível, então mais pessoas vão conseguir ter acesso. Qual que é a ideia de fazer esse momento com vocês? A gente está muito próximo da realização da Conferência do Clima, a COP, que vai ser feita aqui no Brasil esse ano, a edição. A gente sente que existe um cenário cheio de desafios, mas também de oportunidades no que diz respeito a esse panorama socioambiental e principalmente de Mato Grosso. Então, pensando justamente nisso e com olho dentro das redações e dentro desses espaços formativos, principalmente da universidade, a gente achou que seria uma boa ideia fazer esse momento junto à imprensa e comunicadores de forma mais ampla, tanto os formados e formadas quanto as pessoas que estão em processo de formação. Então, as expectativas para esse momento elas estão muito voltadas nesse sentido, de tentar trazer para próximo de vocês uma noção um pouco mais real do que é uma conferência do clima, do porquê que a gente tem falado tanto de COP nos últimos tempos e o que significa uma COP no Brasil no fim das contas, qual que é o papel da comunicação dentro de todo esse processo. A gente sabe que por conta da questão dos preços, né, isso ofuscou um pouco, impactou a participação de algumas instituições e de pessoas, então isso por um momento atrapalhou a logística de hospedagem, de transporte, nem todo mundo vai conseguir ir, nem todas as instituições de comunicação vão conseguir mandar profissionais. Então, a ideia desse momento é fazer com que a gente também consiga apresentar para vocês formas alternativas de acompanharem o que vai estar acontecendo lá na COP ao longo dos próximos dias. A COP vai ser realizada em Belém, de 10 a 21 de novembro, e já deixo aqui de antemão disponibilizo as assessorias de comunicação, tanto do Observa, quanto do ICV, da UPAN, o Formad, o FEPOINT, como canais do Observatório do Clima, como canais possíveis para se acompanhar essa jornada que é a COP ao longo dessas 2 semanas. E aí, além também de fazer essa parte de trazer um pouco mais para próximo da imprensa sobre como funciona uma cobertura de COP, a ideia é facilitar para vocês também sobre qual que é o cenário de Mato Grosso para a chegada em um evento como esse, né? Qual que é o panorama geral. E aí aquela questão dos desafios e oportunidades são também vinculados à imprensa, mas estão muito ligados também à questão estadual no que diz respeito à pauta socioambiental. Eu queria compartilhar com vocês que a gente tem um grupo no WhatsApp, eu imagino que todo mundo que está aqui está presente no grupo, mas esse grupo ele é principalmente para repasses relacionados a essa oficina, mas é um grupo que a gente vai manter para a posteridade, para a gente continuar passando as atualizações do Observa por ali. Então, a gente ficaria muito contente se vocês não saíssem do grupo depois da oficina, porque a gente vai ter algumas atualizações importantes por esse canal. Reforçando, e aqui eu acho que eu falo principalmente com o pessoal da universidade, a gente vai ter certificação de 2 horas a partir desse momento, em relação à nossa oficina. Essa certificação ela vai ser disponibilizada para vocês no prazo de até 30 dias.
E no final eu tenho um anúncio importante para fazer, então se vocês puderem ficar até o fim da chamada, seria muito importante. Comentando um pouquinho sobre a estrutura da nossa oficina agora propriamente dita, a gente vai começar a apresentação com o Rodrigo Vargas, em seguida a gente vai ouvir o Herman Oliveira do Formad e a Alice Tuô do Instituto Centro de Vida. Eu já falei demais, esse é um costume que eu tenho. Vou deixar o Rodrigo se apresentar e fazer a apresentação dele agora. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Queria agradecer o convite. Eu falei para o Caio que a gente está vivendo aí esses momentos pré-COP com muita coisa para fazer, mas assim, eu sempre acho importante compartilhar essas experiências aí com os colegas, né? Os convites que vêm lá da universidade eu sempre atendo, porque eu acho importante a gente compartilhar essas vivências e, enfim, de uma forma contribuir, né? Eu tive a oportunidade de cobrir 6 COPs, 3 presencialmente e 3 à distância. A primeira foi logo, deixa eu só falar um pouquinho da minha história. Eu sou jornalista, tenho quase 30 anos aí de estrada, né? A maior parte dessa estrada foi percorrida como repórter de vários veículos aqui do estado, também de fora. E especificamente em relação a esse tema que a gente vai tratar aqui hoje, eu passei a me aproximar mais a partir do momento que eu me tornei coordenador de comunicação do ICV, em 2019, que isso durou até esse ano, né? E em 2019 a gente teve uma COP um pouco turbulenta, né, Alice? Foi uma COP que acabou ocorrendo em Madrid, que era para ter sido no Brasil. O Bolsonaro assumiu o poder e tirou a candidatura do Brasil para essa COP. Ela ia para o Chile, mas no Chile houve uns protestos, enfim, explodiram protestos lá e ela acabou sendo realizada em Madrid. E eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, me aproximar desse mundo aí, assim, ainda que à distância, né? Eu acho que foi a Alice e a Ana Paula Valdiones que viajaram lá para Madrid. E a gente tentou esboçar uma forma de cobertura mais específica para o evento, que naquele momento, depois ali, se você me corrija se eu estiver enganado, a COP começa a ganhar um componente mais popular, vamos dizer assim, ela começa a ganhar mais mídia, ela começa a aparecer um pouco mais, ela começa a atrair um pouquinho mais de atenção, assim, de outros públicos, né? E em 2020, a COP seria em Glasgow, foi cancelada em razão da pandemia. E ela foi adiada para o ano seguinte, 2021, e ainda sob esse estado de coisas, ainda sob o mundo pandêmico, né? Então, eu vou me concentrar muito nessa primeira para falar um pouco das expectativas que eu tinha, das coisas que eu aprendi nessa primeira experiência, né? Depois, nas perguntas, vocês podem falar um pouquinho sobre as outras, né? Que foram a COP do Egito, a COP de Dubai, e já à distância a COP da biodiversidade lá em Cali e a COP do Azerbaijão. Para Glasgow, é claro que eu me preparei muito, era a minha primeira experiência nesse tipo de cobertura. Por mais que eu já acompanhasse essas discussões, muito mais complexo do que a gente imagina, com muito mais siglas do que a gente imagina, e discussões paralelas assim que vão se multiplicando, né? Então, eu me preparei muito, li o que eu pude, conversei com as pessoas que já tinham participado, né? Mas, assim, o impacto de chegar lá foi muito grande, principalmente no primeiro dia, assim, porque, de fato, é um universo, assim, a COP são várias COPs ao mesmo tempo, né? Tem a COP da negociação, que é uma coisa mais dura, que geralmente o acesso é bem restrito. Ela envolve negociadores do mundo todo, envolve interesses políticos, econômicos, de alta envergadura. Tem uma COP, que é uma COP expositiva, ou seja, você se sente. Se você já foi num salão de empreendedores do Sebrae, não tem muita diferença. São aqueles
corredores repletos de estandes. A diferença é que são países, às vezes iniciativas, mas você está ali naquele turbilhão de experiências e de iniciativas e de formas de lidar de todo tipo de problema. Assim. Eu me lembro na COP de Glasgow, tinha desde uma bicicleta feita toda em bambu, até um stand do Catar que tinha todos os estádios da Copa do Mundo do ano seguinte. Enfim, não tinha nada a ver com o clima, enfim, ou tinha, para que construir tantos estádios no meio do deserto, né? E isso para um jornalista, no primeiro momento, pode até parecer muito interessante, né? Você fala, pô, tem pauta para caramba aqui, eu vou nadar de braçada, né? Só que o lado B disso é aquilo que é o efeito que a gente chama de efeito Netflix, né? Tem tanta coisa para fazer, tanta coisa interessante, tem tanta coisa à disposição que é muito fácil você ficar emperrado, ou você está dividido entre 10 coisas ao mesmo tempo e não conseguir fazer bem nenhuma delas, né? Então, uma coisa que eu aprendi nessa primeira experiência foi a definir pautas básicas, centrais, que eu vou precisar tratar bem ao longo do evento. E definindo essas pautas centrais, você consegue pegar aquelas programações de reuniões, de palestras, de todo tipo de evento, e definir qual evento se encaixa melhor nessas pautas centrais. É claro que você não vai ficar preso ali nelas, mas pelo menos você consegue ter um fio condutor que vai te deixar menos perdido no meio daquela confusão. Isso vale tanto para quem vai presencial, eu acho que vale, assim, é importantíssimo, fundamental para quem vai presencial, mas para quem está à distância também, talvez até mais, porque, enfim, é, você tem que saber, no caso de Mato Grosso, você tem que saber quem está indo para lá, o que que essas pessoas podem dizer, que tipo de assuntos eles trabalham normalmente, como que essas pessoas podem contribuir para aqueles temas que são aquilo que o seu veículo vai dar mais importância. Onde que eles vão falar? Quando eles vão falar? Eles vão com assessoria de imprensa ou não? Tudo isso ajuda você a, quando começar o evento, ficar menos perdido. Você vai falar, olha, eu estou fazendo material sobre desmatamento zero em Mato Grosso. Eu sei que o governador do estado é contra essa ideia de desmatamento zero, ele quer o desmatamento ilegal zero, mas o desmatamento zero ele não quer. Então, eu preciso saber, eu preciso falar com a SECOM lá do estado e falar assim, que dia que o governador chega, que eventos ele vai participar, quem vai estar acompanhando o governador nesses eventos. Vai haver um momento para ele falar com a imprensa local, a imprensa de Mato Grosso, que não vai estar em Belém, não vai estar na COP, né? E a mesma coisa aqui, por exemplo, temos aqui a Alice, coordenadora do ICV. Onde que ela vai falar? Que dias que ela vai estar lá no evento? Que eventos ela vai participar? Que tipo de temas ela vai trazer? Isso tudo é importante você já ter preparado antes da COP começar, que vai facilitar muito a tua vida, né? Então, assim, nessa COP de Glasgow, eu passei, eu acho que a primeira semana inteira tentando me localizar. Às vezes eu me perdi, é muito grande. A COP é um lugar muito grande. São muitos pavilhões, eles são muito parecidos às vezes, né? Até você conseguir se situar que, eu estou nesse e quero ir para aquele, leva um tempo. E às vezes acontecia de eu estar acompanhando uma palestra e estar achando até interessante, estar anotando e falando, eu vou fazer uma matéria. E de repente eu recebi uma notificação sobre algo que seria mais relevante para mim do outro lado do pavilhão. Aí eu ficar naquela, será que eu continuo aqui e pego pela metade ou vou para lá e pego outra metade, enfim. Então, uma dica que eu dou é assim, se prepare nesse sentido de tanto estudar o evento, tudo que envolve o evento, quanto de selecionar os temas que vocês vão tratar mais diretamente, e a partir daí fazer uma listinha de fontes, de recursos, de informações, que às vezes você vai estar na correria lá, a internet da COP não é tão boa assim,
você vai precisar de uma informação e às vezes você não tem, você vai precisar de um dado, você não tem. Então, se você conseguir já ter esse material baixado no seu celular, no seu computador, já ter alguma coisa que te ajude a fechar a sua matéria, né? Escrever o teu texto, né? É sempre bom. E isso, assim, eu estou falando que é para copy, mas pela minha experiência de repórter, isso vale para tudo. Toda vez que você for fazer uma cobertura, se prepare o máximo possível, procure entender do que se trata, porque senão você vai perder muita oportunidade. A oportunidade vai passar na sua frente e você não vai perceber, porque você não conhece aquela pessoa que pode ser uma baita fonte que está ali na sua frente. Você não entende exatamente a importância daquele tema, e a conexão daquele tema com Mato Grosso, por exemplo, com o futuro do agronegócio em Mato Grosso, futuro enfim. Então, quanto mais você se preparar, mais você vai perceber essas conexões. Isso tudo vai facilitar o seu trabalho. Eu acho que minha segunda copy, que foi a do Egito, eu acho que eu já consegui usar muito mais isso, consegui explorar muito mais as possibilidades que o evento oferecia, né? Eu não sei se tem alguém que vai a Belém, aqui na turma que está aqui com a gente, né? Mas é isso, eu acho que não vai mudar muito. Eu vi um mapa do pavilhão lá de Belém, é uma coisa gigantesca, assim. E ele não é como algumas que a gente foi, que os pavilhões formavam um círculo, assim, eles estavam meio concentrados. Ela é um negócio que vai de uma ponta a outra, né? Então, se você, por exemplo, estiver num lugar e o evento mais importante que você tem que acompanhar está do outro lado, isso vai te causar problema. Então, faça o seu roteirinho diário, selecione os eventos que você identifica como prioritários, faça a sua rotazinha de para onde você tem que ir, onde que você tem que estar, em que horários, né? Identifique as fontes que serão importantes para o seu trabalho, né? E, e faça network também. Eu acho que a COP é uma oportunidade muito, muito legal, assim, de criar um banco de fontes. Ainda que você não for falar sobre aquele assunto naquele momento, né? Você guardar um telefone, guardar um contato de alguém, isso, assim, para jornalista, formar ali um caderninho importante sobre o tema, né? É bem legal também. Eu não sei se eu já falei um pouco a mais do que os 10 minutos, ou não. Enfim. Você pode falar por mais uns minutinhos aí. É sempre bom te Tá, ouvir contando sobre essas suas experiências, Rodrigo. tá. De repente seria interessante compartilhar com o pessoal também formas alternativas, né? De como que dá para a gente acompanhar à distância, pensando que talvez as pessoas não vão conseguir ir presencialmente, né? Quais são enfim, desde veículos até perfis que vão fazer algum tipo de transmissão. Sim, eu até te mandei uma listinha aí, mas eu vou pegar ela aqui também. Eu selecionei um. Primeiro eu vou falar um pouquinho de como se preparar aí para a COP, né? Eu sei que já está meio em cima da hora, mas dá tempo ainda de começar a ler algumas coisas. E essas fontes que eu estou sugerindo aqui, não sei se o Caio vai jogar no chat aí, elas são, elas são bem, bem acessíveis, assim, elas têm uma linguagem que facilita muito você. Claro, você não vai virar um especialista aí em negociações climáticas, mas você vai conseguir fazer aquilo que eu falei, que é identificar a pauta passando na tua frente, não perder essas oportunidades, identificar as pessoas importantes, enfim. Então, tem esse guia Caminhos da Amazônia para a COP30, né, que é da Fundação Amazônia Sustentável. Ele está bem, bem interessante. Ele, assim, tem um foco um pouco maior ali para a questão amazônica, mas você consegue ter uma amplitude do que vai ser discutido ali, né? Do pessoal da Talanoa, junto com a Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, né? Tem esse guia para cobertura jornalística que ele é focado muito em adaptação, que é um tema que vai ser muito tratado lá na COP de Belém, né? Que é essa ideia de que a gente tem que reduzir as emissões, tudo, mas o estrago já está feito e muita gente vai sofrer, já está sofrendo as consequências disso.
Então, os países têm que se preparar para isso, as cidades têm que se adaptar, e nesse processo, os países que menos contribuíram, os países mais pobres, é, serão os que vão sofrer mais. Assim. Então, essa discussão está muito é, em voga, porque envolve dinheiro, né? Envolve os países ricos que fizeram essa situação chegar nesse ponto, contribuírem para os países pobres se adaptarem para o que vai acontecer, para os eventos extremos de calor, para as chuvas extremas, para os furacões que vão se tornar mais frequentes, enfim. Então, esse guia fala um pouco disso, fala muito disso, né? Como cobrir essa. O Amazônia Vox, ele tem essa questão que eu falei, fontes para falar sobre vários temas da COP30. Ali vocês vão encontrar muita gente, tem telefone, tem e-mail, enfim. Então, é um lugar para pesquisar ali a respeito de alguma. Para diversificar um pouco, talvez, né? Porque às vezes alguém que está aqui vai ouvir os pesquisadores daqui, algum veículo daqui, talvez ali seja possível encontrar fontes diferentes, né? Aqui falando já onde eu estou trabalhando hoje, né? Hoje eu faço parte da equipe de comunicação do Observatório do Clima, que é uma entidade que reúne 134 ONGs e movimentos, enfim, diversos, né, do Brasil todo, nesse guarda-chuva da questão climática, mas cada vez mais ampliando esses temas para outras questões também relacionadas à questão climática, né? Esse guia Eunice, Tudo sobre o Clima, é sensacional, assim. Eu tive o privilégio de escrever ainda um pouquinho de textos para essa iniciativa, e ela basicamente fala tudo sobre essa questão climática numa linguagem muito fácil, com um design muito bacana, assim, muito bem pensado, muito bonito, e você, assim, eu acho que lendo tudo que está ali, você certamente vai entender melhor, assim, a enrascada que a gente está nesse momento, né? E o que é preciso fazer para a gente tentar se livrar dela, né? Eunice, o nome é uma referência a Eunice Booth, que era uma pesquisadora americana, semi-profissional, que foi a primeira pessoa a comprovar a influência do carbono, do dióxido de carbono, para o aquecimento da atmosfera. No século XIX, ela nunca foi reconhecida assim, como a pioneira nesses estudos, acabou essa peraí. Esse reconhecimento acabou caindo para um outro pesquisador, um homem, 10 anos depois, mas esse batizado aí do sistema tem a ver com isso, de reconhecer o trabalho dessa pesquisadora, o trabalho pioneiro dela nesse campo, né? Tem a Central da COP, a Central da COP é uma iniciativa do Observatório do Clima também, que tenta tornar mais leve essa discussão, né, a discussão desses temas, né, usando para isso uma linguagem de futebol. Tem sido bem interessante assim o retorno dessa iniciativa. Eu achava no começo, ainda fora do observatório, eu achava que ela ia ter um limite, né, ia bater na trave, para usar um termo futebolístico também, mas o pessoal que está conduzindo lá está sabendo se reinventar o tempo todo, e está tudo muito legal, assim, está tudo muito fácil de entender e de se inteirar do que está acontecendo, né? E tem também o guia para os perplexos, o Acordo de Paris, que assim, ele é um pouquinho mais denso, mas também escrito de uma maneira muito didática, muito leve, muito tranquila. Então, eu acho que com essas referências aí, vocês vão entrar na COP com muito mais bagagem aí para trabalhar. E para acompanhar a COP à distância, eu coloquei aí esses 6 links, né? Um é do próprio Instituto Talanô, eles vão estar com a equipe lá, vão estar fazendo cobertura diária de tudo que está acontecendo na COP.
O próprio Observatório do Clima também, eu vou estar fazendo parte do time, a gente vai estar lá com 5 jornalistas fazendo a cobertura tanto dentro quanto fora ali da zona chamada Zona Azul, né, que é onde se desenrolam lá as discussões. O portal oficial da COP30, ele vai ter vídeos também de todos, não sei se de todos, mas dos principais eventos da COP vão ser transmitidos por meio dos canais oficiais da COP30. Então, pelo site é possível ter uma programação do que vai rolar. O YouTube oficial da COP30 também, acho que vocês já podem começar a seguir, porque muita coisa vai rolar por ali. O site da UNFCCC, que é o braço das Nações Unidas que está cuidando dessa questão de clima, né? Então, notícias, fotos, vídeos, enfim, muita coisa vocês vão conseguir por lá. E a Repórter Brasil, que lançou um site específico, lançou uma cobertura específica aí da COP30, eles vão estar com muita gente lá também, então vai ser um lugar para conseguir essas informações. Dando E bom aqui. saber que temos essas Uhum. alternativas, Rodrigão. Muito Isso. obrigado por trocar com a gente um pouco mais Uhum. sobre essas suas andanças aí pelas COPs da vida. Valeu também por compartilhar esses materiais. Acho que a Dai mandou aqui no chat para a gente, o André já fez o para ficar na linguagem o meio de campo e jogou lá no grupo Uhum. com a imprensa. Vamos tentar replicar o máximo possível para que mais pessoas tenham acesso a essas formas alternativas de a gente conseguir acompanhar o processo. Beleza. É assim, é isso por enquanto. Fico à disposição aí para responder perguntas sobre essas e outras copies aí. E eu agradeço aí a oportunidade. Show de bola, sempre bom te ouvir, Rodrigo. Vamos passar para o Herman agora. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. E a bola da vez, agora eu fiquei com isso na cabeça, gente. Vocês me desculpem, mas daqui até o fim vai ser só assim. A bola da vez é contigo agora, Herman. Boa tarde para todo mundo. Grato pelo convite. Espero poder contribuir. O que eu vou dizer, talvez, a princípio, possa não parecer estar realmente vinculado à Conferência do Clima, né? A COP30 aqui em Belém ou COPs anteriores. Mas o fato é que, bom, eu sou secretário executivo de uma rede chamada Formad. Mudou de nome recentemente, Fórum Popular Socioambiental de Mato Grosso. Anteriormente era Fórum Mato Grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento. A gente entendeu que as palavras, né, os termos meio ambiente e desenvolvimento tinham menos a ver com as pautas que o Formad tem encampado do que a questão, o escopo, né, o campo socioambiental e o fato de se tornar popular, né? E aí sim tem a ver com a relação entre essa abordagem que eu vou fazer e a COP. O formato ele surge na efervescência da Eco 92, e lá se entendia que você tinha dois espaços, ou que, na verdade, o espaço oficial da Conferência do Clima, na época, era um espaço absolutamente excludente. Em alguma medida, o Rodrigo falou sobre isso, né? Porque é uma miríade de acontecimentos, todos simultâneos, né? Concomitantes e concorrentes, muitas vezes. Mas não só isso, né? O fato é que a linguagem também ela é excludente. As pessoas que vão pela primeira vez vão se deparar com uma quantidade de siglas, muitas vezes indecifráveis. Tem a questão da barreira da língua, porque a língua portuguesa não é língua oficial da COP. Então, você vai ter pessoas falando em francês, em inglês, né? Inglês é a língua corrente, vamos dizer assim, mas não português. Então, você tem, além das barreiras, né? Pelo fato de que é um evento da ONU,
Então, a Conferência do Clima é no Brasil, não é do Brasil. Isso também faz muita diferença. E, enfim, em 1992, entendendo que a conferência é um espaço de exclusão, as várias organizações e movimentos sociais se organizaram para fazer um evento paralelo. E aí você tinha pessoas que faziam esse trânsito entre o espaço oficial e o espaço da sociedade civil. Mas antes de construir esse espaço, houve um processo de construção de fóruns de discussão sobre a questão climática em cada estado. E assim surgiu o FORMAD, né? Bom, e o FORMAD ele tem como missão, né, trazer a discussão climática, socioambiental, na verdade, entendendo que você tem camadas de exclusão. E nós temos aqui, no caso de Mato Grosso, um número grande de grupos sociais, né, de comunidades tradicionais, principalmente, que estão invisíveis e inaudíveis. Então, esses grupos sociais, eles, de maneira geral, não aparecem na mídia. Talvez, né, os grupos mais visíveis são, com certeza, os povos indígenas e depois os quilombolas. Mas outras comunidades tradicionais, pescadores e pescadoras, ribeirinhos, morroquianos, enfim, eles não são vistos e não são ouvidos. Então, eu creio que o FORMAD tem também essa missão de trazer essas demandas para um campo de visibilidade, né? E aí isso tem muito a ver também com o fortalecimento da democracia, né? Das pluralidades, dessa heterogeneidade, né? Principalmente de Mato Grosso, que é rico tanto do ponto de vista ecossistêmico, quanto também do ponto de vista da sociodiversidade. Mas nós entendemos que o espaço da COP é também um espaço de controle social, no sentido de que esses grupos, e aí essa é a porta de entrada do FORMAD na agenda climática, ou seja, para fazer com que esses grupos tenham vez e voz dentro dessa agenda, né? Até porque, e eu acabei escrevendo uma tese sobre isso, né? Os grupos que são os nossos referenciais de sustentabilidade são justamente esses grupos sociais, como indígenas, quilombolas, morroquianos, benzedeiras, enfim, essas comunidades tradicionais. E nada mais justo, né, do que trazê-las para o campo da discussão. Em alguma medida, o Rodrigo falou sobre a questão da justiça climática, né? Na medida em que o seu contrário, né? A injustiça climática, ela diz que são os grupos que menos degradam aqueles que mais sofrem as consequências. Então, trazer esses grupos para a discussão é também uma tentativa de fazer justiça climática. E aí também roubando um pouco dessa perspectiva que o Rodrigo trouxe, a nossa presença em Belém, ela também procura ser bastante focada, né? Seja na visibilidade dos PCTs, né, povos e comunidades tradicionais de Mato Grosso, numa agenda mais ampla, criando alianças, né, criando laços. Então, é uma espécie de network, né, que tem mais a ver com fortalecimento, né, e aproximação dos iguais, daqueles que têm as mesmas demandas, os mesmos problemas, né, e também traz experiências muito semelhantes, e conseguir fortalecimento de redes. E aí também, para não ficarmos perdidos, né, nessa miríade de acontecimentos que ocorrem nesses espaços,
também buscar, nessa medida do controle social, levar uma discussão, que é uma discussão muito quente, ainda é quente, em Mato Grosso, embora ela tenha sido blindada, que é a discussão sobre cota zero, né? A discussão sobre a lei da pesca, que está estrangulando, do ponto de vista laboral, né, no exercício do trabalho, pescadores, pescadoras, marisqueiras e todo o conjunto da sociedade que tem o seu ganha-pão, né, na cadeia produtiva do pescado, mas também, né, do ponto de vista da soberania e da segurança alimentar. Já visto o fato de que esses grupos sociais, alijados do exercício do trabalho, acabam, muitas vezes, se encontrando num cenário bastante miserável, né? E, desafortunadamente, o governo de Mato Grosso ele deu um cala-boca na imprensa nos últimos anos, né? Porque, embora você tenha aí 16 mil famílias, que é um número bastante expressivo, de pescadores e pescadoras alijados do exercício profissional, isso não saiu, não foi mídia, né? Isso não saiu nos principais ou mesmo nos veículos alternativos aqui no estado do Mato Grosso, salvo, obviamente, aqueles mais independentes. Mas, dado o tamanho do problema, isso deveria ter tido uma cobertura mais ampla. Então, uma das pautas, né, seria, a gente está focando em duas pautas. Levar essa discussão sobre a pesca, né, e o pescado e esses grupos sociais para diálogos com seus iguais em outros estados, em outros países, dar visibilidade, né, para essa pauta e utilizar isso midiática e politicamente para pressionar o STF, já que o processo acabou caindo nas mãos do André Mendonça, a que ele tome uma decisão em relação a isso, já que no processo judicial acabou estagnando, né? A gente tem um processo estagnado, parado lá, enquanto as pessoas estão passando fome, né? Dizendo assim, no português bem claro, né? Eu creio que a minha contribuição para essa discussão está nessa perspectiva, né, da gente buscar audiência em relação a esses grupos sociais e focar num tema muito específico, entendendo, inclusive, que é muito possível que a questão do pescado, na forma como foi implementada a lei em Mato Grosso, é provável que isso aconteça em outros estados, cuja viscosidade, né, seja bastante alta. E já temos notícias de que outros governos estão sendo atraídos, né, para isso. Obviamente, oportunizando outros setores do pescado, como a pesca esportiva e também a pesca de tanque, né, ou pesca em larga escala no segmento empresarial. É isso, agradeço mais uma vez e vamos em frente. Eu já ia emendar outro trocadilho, mas eu vou dar uma segurada, pessoal, para não atrapalhar aqui. Eu acho que muito obrigado, Herman, pelas contribuições. Acho que é muito significativo para a gente, principalmente pensando em relação à proposta inicial, né, que era falar tanto de desafios, mas também de oportunidades para cobertura, né? Eu acho que na medida em que a gente tem aí uma situação desafiadora, a gente também tem um cenário que pode ser aproveitado positivamente enquanto comunicação, né, para a gente dar mais atenção para temas como esse. Para dar seguimento à nossa rodada de apresentações, a gente ouve as contribuições da Alice agora. A Josana estava perguntando se podia fazer pergunta. Acho que responderam aqui no chat. A gente vai ter uma rodada de perguntas, vamos tentar só concentrar para o fim, e aí a gente faz alguns blocos. Certo, eu estou na dúvida se eu preparei uma apresentação, mas eu estou na dúvida se eu
o projeto aqui. Mas eu vou começar me apresentando, meu nome é Alice, eu sou diretora executiva do ICV, e para mim é muito bom fazer esse tipo de espaço, assim, a gente precisaria fazer mais, no final, assim, espaço digital é até fácil de fazer, né, e assim, a gente precisa cada vez mais de mais comunicação, mais jornalismo, então eu queria dizer a metade da audiência aqui, que a outra metade eu já conheço, mas aqueles que eu não conheço, que eu acho que assim, o jornalismo de qualidade é muito importante e o Mato Grosso precisa muito disso. Então, vou dizer isso assim. Mas me apresentando um pouco melhor, eu trabalho em Mato Grosso há quase 20 anos, e apesar de ser francesa, eu fui passo a passo numa instituição muito acolhedora. Depois de trabalhar na parte de transparência, de políticas públicas, passei a integrar a direção do ICV, e hoje faz 6 anos que eu estou como diretora, junto com duas outras mulheres nessa jornada. Eu vou me guiar nos meus slides, mas acho que eu não vou apresentar, tudo bem? O que você acha, Caio? Você acha melhor apresentar? Pensando que você tem o material fechado já, se você conseguir espelhar ele na tela, pode ser importante, mas não, acho que dá para a gente seguir só te acompanhando mesmo. Tá, então, assim, eu queria começar explicando por que com a organização socioambiental de Mato Grosso tem para a COP tão repetidamente, porque ao preparar essa... A gente está num movimento de preparação da COP faz algum tempo, na verdade faz quase alguns anos, né? Porque a gente foi para a COP da biodiversidade em Cali e a gente foi trabalhando essa ligação de uma COP na Colômbia, tem uma COP no Brasil. E ao longo dessa preparação a gente foi vendo que é a 14ª vez que a gente vai para a COP. Então, tem um investimento institucional na COP que assim se dá pela necessidade pela centralidade do tema climática na nossa agenda, a partir de dois princípios que eu queria deixar claro antes de entrar na COP30, assim, que é a gente não está numa crise climática, a gente está numa emergência climática. E eu estou falando dessa entrevista para todo mundo, mas eu acho que vale muito a pena assistir ou ouvir a entrevista do Carlos Nobre no Roda Viva agora faz 2 semanas, mas já faz 2 semanas que eu estou falando dessa entrevista para todo mundo. Não tem nenhuma novidade, mas eu acho que um cientista desse nível, ele consegue lembrar que, para a gente, assim, que se a gente não fizer nada, o Pantanal vai desaparecer, se a gente não fizer nada, a floresta que já está se degradando em vários territórios vai continuar se degradando, a gente vai ver uma transformação da floresta amazônica em cerrado. E é um outro ponto que tem essa emergência climática, mas também tem, como o Herman colocou, uma questão de justiça climática, né? Mas quem está provocando essas mudanças climáticas não está sofrendo os impactos. E isso vale num nível internacional, com toda a parte assim, dentro das negociações climáticas, e isso está muito presente, porque tem as responsabilidades comuns, porém compartilhadas, mas vale também no nosso cenário estadual. Por quê? Porque quando a gente vê as terras, por exemplo, Equibatsa, os Enauê, com uma floresta intacta, porém degradada, a gente começa a entender que mesmo aqueles que não têm nada a ver, que às vezes não estão integrados à sociedade brasileira, estão sofrendo impacto que são devido a um agronegócio, a uma matriz de emissão, infelizmente a matriz de emissões de CO2 que está provocando as mudanças climáticas em Mato Grosso e no Brasil está muito ligada ao agronegócio. Então, o Kalala é do
Enauê. Então, tem uma vivência ali que está em Juína, por exemplo, que é muito ligada a essa mudança climática, a essa necessidade de adaptação, porém, não existem recursos para se adaptar, não existe ar-condicionado, não existe possibilidade de avançar. Então, tanto a parte de emergência climática quanto a parte de justiça climática são, assim, as pedras angulares com as quais a gente trabalha a nossa participação na COP e a nossa atuação. É a 14ª COP do ICV, mas essa é uma COP muito especial, assim. Ela é decisiva tanto para o clima, pelas questões que a gente colocou. Então, perfuração da foz do Amazonas não é a melhor opção para esse momento. Com certeza, a gente precisa de ambição climática, mas ela é decisiva também para as florestas e para várias decisões. Então, sobre financiamento, sobre implementação das contribuições de cada país, sobre a regulamentação do artigo 6. Enfim, não vou entrar no detalhe, mas é super importante. E dentro do aspecto decisivo dessa COP, tem a questão da comunicação. Por quê? Porque a gente precisa cada vez mais traduzir o que está acontecendo lá, e a gente precisa cada vez mais trabalhar a participação da sociedade como um todo nessas decisões. E a gente também precisa cada vez mais conter essa pós-verdade que está se colocando, esse jornalismo talvez de baixa qualidade, essa desinformação que às vezes está acontecendo. E aí eu queria também explicitar, talvez isso seja muito é, é, muito conhecido, muito batido para vocês, mas só explicitar que o estado de Mato Grosso ele é muito chave nessa discussão. O segundo estado em termos de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Então, ele está aqui nessa segunda barrinha lá em cima. Eu estou colocando aqui várias fontes de dados, igual o Rodrigo fez, assim, porque eu acho que o Brasil é um país que é superdotado em termos de dados. Existem muitas informações muito bem produzidas, existe uma academia muito forte, uma sociedade civil muito forte, mas esses dados ainda estão um pouco circulando, assim. Então, a gente tem um estado, nessa segunda balinha, a gente vê as emissões que são fortemente ligadas ao desmatamento, é a parte verde da balinha, e também a produção agropecuária, através, por exemplo, do metano, mas também de pastagens degradadas. A gente sabe que Mato Grosso ainda tem uma possibilidade de desmatar legalmente que está alta. A gente tem cerca de 6 milhões de hectares de possivelmente desmatar, que podem ser desmatados, e a gente tem uma Assembleia Legislativa que está trabalhando nisso, que está tentando mudar a lei para tirar o Mato Grosso da Amazônia, que está tentando redefinir as categorias, que está tentando de várias formas abrir, possibilitar a abertura de novas áreas, mas também regularizar o que foi ilegalmente desmatado. Também os incêndios são uma ameaça forte para a crise climática. E a centralidade do estado de Mato Grosso, eu esqueci de falar disso no início, mas é porque o estado de Mato Grosso é central em termos de comércio internacional. É o celeiro global, entre 5% a 10% da soja mundial está sendo produzida em Mato Grosso. Então, é um estado que é central para discutir justamente como que um estado pode ter desenvolvimento, e por isso, com essa expressão, eu quero dizer, redução da fome, todos os critérios de desenvolvimento que não são necessariamente uma maior produção de commodities, como que ele pode adequar todas as riquezas que ele tem em termos de biodiversidade, de sociodiversidade, e ao mesmo tempo
reduzir o seu desmatamento. Então, o Mato Grosso tem um papel central na crise climática e também na possibilidade de resposta. Eu falei, já tô falando há 10 minutos quase, então vou tentar ir mais rápido, mas basicamente o que eu acho que é super importante é acompanhar nessa COP, assim, para quem tá cobrindo Mato Grosso. A questão da produção de commodity livre de desmatamento. A gente está num momento bem calorento nessa questão, porque a gente tem a moratória da soja que está sendo discutida no STF, né? A legislação que foi votada em Mato Grosso é a legislação que foi votada em Rondônia também. A gente vê que assim, existe uma resistência ideológica de alguns representantes do setor agropecuário de assumir que o agronegócio, em algum âmbito, tem impacto sobre o clima e que ele tem problemas para resolver. Então, a moratória da soja ela se coloca para resolver um problema que é o desmatamento na cadeia da soja. A gente sabe que a produção brasileira de soja está hoje atendendo uma demanda crescendo da China. A gente sabe que nessas novas discussões entre o Lula e o Trump, a questão da soja também é fundamental. Então, existe uma demanda que vai crescer. O Mato Grosso, o Brasil é um espaço onde essas commodities assim, são colocadas como uma vocação e existem oportunidades para isso ser feito sem desmatamento, sem violações de direito. Mas, para isso, o setor agropecuário, os grupos que estão ideologicamente resistindo a isso, precisam reconhecer. E isso é uma pauta-chave da pauta climática, porque se você não reconhecer seu impacto, você não reconhece que você precisa mudar e você não pode ser recompensado com isso. Então, tem toda uma possibilidade de mudança de prática na parte de metano, por exemplo, e possibilidade de ter recursos a partir disso, que a gente vai ter que olhar muito de perto, assim, como os atores que não estão necessariamente na mesa de negociação, mas que vão estar presentes na COP e vão interagir. Então, com isso, tudo que tem a ver com soja, livre de desmatamento, pecuária, livre de desmatamento, interação entre Brasil, China, Estados Unidos, vai ser super importante de acompanhar e entender quais vão ser os, é, os desenvolvimentos. Sabendo que isso vai até cobrir, assim, entrar em assunto como a implementação do Código Florestal, a restauração de pastagens, porque existem negociações bilaterais, assim, sobre aporte de recursos para facilitar isso. E aí eu entro no segundo assunto, que é o financiamento, né? A COP, ela é um lugar de conexão, entre Singapura e o Mato Grosso, por exemplo. Então, é um lugar de negociação e às vezes, arranjos mirabolantes. Às vezes, umas promessas que não acontecem, às vezes, umas coisas que eles chamam de hot air, né? O ar um pouco com enfim. Mas a gente viu isso, por exemplo, em Nova York, na Climate Week, a gente viu assim promessas de aportes para o cristalino, pelo menos promessas de aportes para o estado de Mato Grosso. E aí vale a pena cobrir isso com um olhar muito de se perguntar assim, o que mostra que esses arranjos têm integridade? Então, acho que a gente fez um pedido de informações sobre esse arranjo do cristalino e a informação foi negada. Eu considero, assim, esse tipo de resposta já levanta assim, suspeitas que está faltando transparência. Então, na parte de financiamento climático vai ter bastante discussão.
Isso também passa para as negociações oficiais, porque dentro da convenção tem o artigo 6, que é sobre justamente isso. Então, é possível que algumas contribuições de país, ou de grupo de país, venham com essa ideia de que eles vão, em vez de reduzir eles vão reduzir as emissões deles, mas eles vão também reduzir as emissões, contribuir na redução de emissões em outros lugares a partir de, por exemplo, de arranjos de crédito de carbono. E aí vale sempre olhar a integridade, transparência, participação, etc, etc. Para finalizar, acho que o Herman já falou muito disso. Ele falou de participação de comunidades locais. Aqui eu coloquei participação indígena e de populações tradicionais, mas se eu fizesse agora, eu retificaria aqui. A gente tem em Mato Grosso 43 povos indígenas, povos isolados, a gente tem segmentos de comunidade de populações tradicionais. Esses grupos precisam ser associados à tomada de decisão. A COP brasileira fez um esforço interessante em termos de participação. A Pré-COP foi mais aberta que em outros lugares. Tem várias coisas que estão interessantes, inclusive as iniciativas puxadas pelo Format, pelo OPAM, pelo ICV, junto com vários outros grupos, para facilitar essa participação. Eu acho que é um esforço também que vale ser coberto. A gente vai ter no ICV, a gente já tem assim, eventos que a gente está organizando e onde a gente vai ter falas. Esses são aqueles que são já fechados e anunciados. Uma parte deles vão ser vai ter retransmissão online, mas a maior parte vai ser no lugar, e a gente está... vou finalizar a minha fala dizendo que a gente está bem disposto também a gente vai em 8 pessoas na COP, a UPA também está indo, o Format também está indo, a Frequente também está indo, tem o Observatório do Clima que também vai estar. Acho que a gente está super disposta a ajudar o jornalista no lugar, ajudar o jornalista à distância e a disseminar, falar mais do que está acontecendo lá. Muito obrigado pelas contribuições, Alice. Acho que você deu vários elementos para a gente, enquanto comunicador, pensar, de acompanhar ao longo desses próximos dias de COP e depois também, né? Porque a gente sabe que muitas dessas situações, elas possivelmente vão ter algum tipo de repercussão durante o evento, mas vão continuar aí, pelo menos ao longo dos próximos meses. Eu acho que esse seria o momento, então, para a gente abrir para a rodada de perguntas. Eu acho que a Josana tinha comentado um pouco antes a respeito do momento para as dúvidas. Eu penso que, de repente, imaginando o número de pessoas que tem aqui, dava para a gente trabalhar com erguer as mãos, e aí a gente vai pela ordem de quem for erguendo para poder fazer as perguntas. Então, imagino que, como a Josana foi a primeira a se manifestar, ela pode ser a primeira a abrir esse espaço. Então, eu queria perguntar para o Herman, assim, se já tem uma agenda, né, onde o Format vai estar levando essas discussões dentro da COP, né, para que a gente possa, como o Rodrigo falou, a gente tem que fazer uma agenda de trabalho, né, e claro que a prioridade é para o que a iniciativa privada, o governo e as ONGs vão estar fazendo, discutindo e apresentando lá. Então, eu queria saber, né, do Herman, se vocês já têm uma definição de onde por exemplo, a questão da lei da pesca, né, já tem um espaço definido onde vocês vão discutir isso? Você quer fazer um bloco, Caio? Alguém mais levantou a mão? Como a gente não teve manifestações até então, eu imagino que dá para você responder essas. A resposta é rápida. A gente vai fazendo assim. Mas aí, só antes de você começar, pessoal, se vocês tiverem anotado alguma dúvida, desde a fala do Rodrigo, né, que trouxe muito da experiência dele, esses canais alternativos,
passando pelo Herman, igual a Josana falou, um pouco mais sobre controle social e povos locais, e até a Alice, com esses casos mais concretos, né, entre aspas, assim, vocês podem, enfim, seguir esse modelo de levantar a mão, então, de repente, se tiverem tímidas e tímidos, podem mandar pelo chat, eu faço por aqui. Bom, tem sim, Josana. No espaço oficial, né, da COP, tem uma mesa organizada pelo movimento de pescadores, no dia 20. O horário eu posso confirmar depois. E tem também o que eles chamam de atividade enlaçada no âmbito da cúpula, né? Da cúpula. A data ainda não está certa, né? Se é 13 ou 14, mas são duas agendas para levar a discussão sobre a lei cota zero, né? A lei da pesca. E em relação a PCTs, aproveitando, tem a plataforma que precede a própria COP, né? Que vai ser no início de novembro. Então, esse espaço da plataforma, que é um espaço que envolve, né? Ou é envolvido por vários grupos de interesse, né? Então, você tem juventudes, povos indígenas, ONGs, enfim. Então, esse espaço inicial, esse momento inicial é de discussão mais focada nos assuntos pertinentes a cada um desses grupos. Por último, na verdade, não é uma pergunta, mas é uma necessidade para a gente que vai estar cobrindo lá, que eu imagino, né, que vocês vão encaminhar para a imprensa essa agenda que a Alice mostrou, né, onde o ICV vai estar participando de discussões, né? Então, para a gente que está começando a fazer matéria, é importante receber essa agenda aí, é só uma reivindicação. Boa, Giovana. Se mais eu dei uma olhadinha aqui no chat, eu não vi pergunta, se mais alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento, mas posteriormente também, se eventualmente se lembrar de alguma pergunta, pode me encaminhar, e aí eu repasso para as pessoas. Eu só queria encaminhar para alguns informes, assim, eu prometi lá no início que a gente teria uma informação no fim, e eu queria trazer ela aqui para vocês, que na próxima semana a gente vai lançar um material, um material com estudo de caso de alguns casos muito importantes assim em relação ao Mato Grosso. Eu acho que esse material vai ser coringa para a gente acompanhar não só durante a COP, mas também ao longo dos próximos meses. Para quem está em redação, a gente vai fazer esse lançamento com release, então seria muito interessante a permanência de vocês no grupo e a gente ir trocando contato até então, para poder acompanhar o máximo possível esse lançamento. Não temos um dia certinho ainda para esse lançamento, possivelmente na próxima quarta ou quinta-feira, mas seria muito bacana poder compartilhar com vocês esse estudo de caso. Eu queria também pedir para o pessoal abrir a câmera, se for possível, porque daí a gente faz um registro desse nosso encontro com todo mundo que esteve presente. Eu acho que pode ser relevante a gente ter guardado aí como é que foi a nossa oficina com vocês da imprensa. E, por fim, a Ana Flávia compartilhou ali no chat a lista de presença. Então, para quem estiver pleiteando a certificação no evento, uma das fases, além da inscrição pelo formulário, é também o preenchimento da lista de presença. Peço que façam esse preenchimento depois da nossa foto, porque daí a gente consegue ter todo mundo por aqui. E acho que antes da nossa foto, valeria a pena ouvir o Herman. Obrigado, Caio. Só lembrar que, ainda na perspectiva do controle social, uma pauta que é pouco coberta, pouquíssimo coberta, são justamente os espaços de controle social no Estado. Salvo o CONSEMA, existem outros espaços de controle social onde discussões muito importantes são travadas e a sociedade não tem
pelo menos através das mídias, acesso ao que é discutido. Então, por exemplo, o Formad está no Conselho de Segurança Alimentar, o Formad está no Conselho Estadual de Saúde, está presente no Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. Nós estávamos no Conselho de Recursos Hídricos, né, no CEIDRO, e aí num cenário, né, conforme a Alice disse, em que você tem um prognóstico, né, um diagnóstico muito ruim, e um prognóstico ainda pior para os próximos anos, e pensando inclusive, né, na questão eleitoral no ano que vem, como que a gente consegue continuar com uma bancada absolutamente negacionista, né? E vota leis, né? Ou apresenta leis absolutamente contrárias à realidade e contrárias à população. Principalmente se você tomar em conta que a população de baixa renda, que não tem como manter ar-condicionado ligado o dia inteiro, né? Que não tem como se proteger da crise hídrica e da crise climática, ela é quem mais sofre. E ela acaba elegendo, né, por diversas razões, mas muito por desinformação, parlamentares que vão votar contra os interesses do bem-estar humano e do bem-estar das populações de maneira geral. Então, o papel da imprensa, nesse sentido, é muito importante. Então, a cobertura desses espaços e também das próprias decisões da Assembleia, ela é imprescindível para que a sociedade mato-grossense, no nosso caso, né, se torne mais consciente do que tramam os nossos vice-representantes. Seria isso. Obrigado. Muito obrigado pela contribuição, Herman. Se o pessoal que tiver com a câmera desligada, se puder ligar, seria o momento para a gente fazer o registro. É só eu me organizar aqui. Aí foi do lado de cá. Gente, eu tô assim muito feliz com o que a gente conseguiu fazer hoje à tarde. Eu sei que tivemos algumas intercorrências lá no início, mas ouvindo todo mundo, é muito bom poder contar com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir manter esse canal direto de troca lá no grupo do WhatsApp. Estou muito agradecido pelas pessoas que se disponibilizaram, então o Rodrigo, a Alice, o Herman, a Helena não pôde estar com a gente, mas, enfim, a Ana Flávia, a Dai, a Bruna, todo mundo que tornou possível esse momento, mas principalmente também para vocês que reservaram um período no meio da tarde. Eu sei que muitas e muitos estão na correria da redação, ou então estão com os outros afazeres, acompanharam como podiam acompanhar, e eu tô bem grato. Eu abro aqui o espaço para, se alguém tiver alguma fala para poder fazer, de repente alguma das pessoas dos painelistas, tá disponível o espaço. Tá tudo certo também, se não tiver. Só agradecer a Obrigada, não, eu oportunidade queria aí. também. É, Vai, vai. falar isso. Era exatamente isso, agradecer a oportunidade de falar com o pessoal e me colocar à disposição aqui. Durante a COP, enfim, se alguém precisar de alguma coisa, entre em contato comigo. Não sei se o pessoal deixa o telefone, um e-mail aí, eu posso resolver alguma dúvida que surgir aí no meio do caminho. Eu posso encaminhar no grupão do WhatsApp depois o contato de todo mundo. Vou mandar também o arroba no Instagram, pessoal. Então, se vocês puderem seguir, quem ainda não segue as instituições no Instagram, a gente falou tanto sobre cobertura, né? Essas instituições vão ter algum tipo de produção, de comunicação durante a COP, então vocês podem se ligar por lá nos materiais que saírem. E agora tá contigo, Alice. Talvez para concluir, dizer que a vida não vai. As coisas não vão se finalizar, terminar com a COP30, e na verdade vai ter outras COPs, né? COP da biodiversidade e COP do clima, que mais tem a ver com o Mato Grosso. Então, acho que a gente está super à disposição para
ajudar um pouco o Prêmio passar a nossa visão de como isso diz respeito a Mato Grosso, seja pelo Observa, seja pelo ICV, seja pela Formage, que são as 3 organizações que eu participo. Mas é isso, estamos à disposição, a gente acredita muito no jornalismo de qualidade de Mato Grosso, então vamos juntos. Para não ser injusto, muito obrigado, Daphne, também. Citei todo mundo nominalmente, não ia deixar você de fora. Obrigada a vocês também. Nossa, foi ótimo. Muito legal. E vamos nessa, né? Correria. Vai dar tudo certo. Vamos juntos, sim. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, se lembrarem em outro momento, ou posteriormente também, se bater algum tipo de pergunta, vocês podem me encaminhar no privado, eu estou lá no grupo, então vocês têm o meu contato. Podem mandar no grupo também. E ainda hoje eu encaminho os contatos das assessorias, os arrobas das redes sociais e qualquer tipo de documento que a gente tenha esquecido de compartilhar por aqui com vocês. Felicíssimo por ter passado essas horas da tarde com vocês e encerramos a oficina. Valeu, Caio. Valeu, Valeu, gente. gente. Até mais. Um abração. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.